Bem, pessoal, boa noite. Essa semana a gente encerra os indicadores de desempenho, tá? E essa semana ficaram 2 índices para trabalharmos, né? O primeiro é backlog, e a ideia do backlog é o seguinte: imagina que eu tenho uma carteira de serviços, né? Nessa carteira de serviços vão estar todos os serviços que eu preciso fazer. Aí a ideia do backlog é o seguinte: se eu parar de receber novos serviços, ou vamos pensar assim, que não vai chegar novos serviços, eu pegar toda essa quantidade de serviços que eu tenho na minha carteira e dividir pela minha quantidade de horas, eu vou conseguir saber quanto tempo eu vou levar para solucionar, para realizar a manutenção em todos os serviços pendentes. Tá? Esse valor, o tempo que eu vou precisar para realizar todos os meus serviços pendentes, esse tempo, né, esse número, o nome dele se chama backlog. Tá? Então é a quantidade de dias ou de horas que eu vou levar com a minha mão de obra que eu tenho disponível para estar realizando todos os serviços que estão pendentes, né? Então, nada mais é do que a relação entre a demanda de serviços e a capacidade de atendê-los, né? É a soma de todas as horas previstas, de homem-hora em carteiras dividida pela capacidade instalada da equipe de executantes, né? Então, é muito comum também que esse índice seja dividido por área. Por exemplo, qual é o backlog da mecânica, qual é o backlog da elétrica, qual é o backlog da parte hidráulica, vamos supor, né? Porque se eu tenho serviço de mecânico, mas eu tenho eletricista, então assim, eu não vou conseguir realizar esse serviço, né? A tendência, né? Obviamente. Então, normalmente é muito comum que esse backlog seja calculado por área de atuação da manutenção, tá? Bem, então aqui o equacionamento desse indicador de desempenho, ele fica como homem-horas em carteiras, como homem-horas instalados, né? Homem-horas em carteiras nada mais é do que a quantidade de horas de serviços que está na minha carteira disponível, né? E homem-hora instalado é quanto de homem-hora que eu tenho em forma de colaboradores, né? Então, se eu tenho 2, 3, né, e eles estão trabalhando 8 horas, então eu vou ter 24 horas de trabalho mecânico por dia, né? Então, assim, eu vou fazendo essa contagem, né? Se eu fosse fazer uma analogia, uma associação, nada mais é do que seria a quantidade de homens-horas necessário, tá, para eu estar realizando todos os meus serviços, sobre a quantidade de horas que eu tenho disponíveis, né, necessárias sobre disponíveis. Como eu já disse, pode ser feito por área, mecânica e elétrica, e também pode ser feito por prioridade para fornecer ao solicitante uma previsão de realização do serviço, pensando quanto tempo ainda falta para realizar um serviço de um solicitante de forma específica, tá? Bem, em alguns casos, a previsão de trabalhos futuros não é possível, como uma oficina de usinagem. Por quê? Porque esses trabalhos vão chegando de acordo com o tempo, tá? Então, às vezes, é difícil a gente ter essa mensuração. Mas aí, eu posso trabalhar com backlog histórico, né? Porque se for um serviço que é cíclico, né, então aqueles serviços vão se repetir ao longo de um determinado intervalo de tempo, então eu consigo planejar as minhas ações baseado nisso, tá? Uma coisa interessante da parte de backlog são as interpretações gráficas, né, para eu saber como que eu estou em relação à minha manutenção, tá? Então aqui eu tenho 6 possibilidades de curvas de backlog, onde no meu eixo vertical, né, em todo o meu eixo vertical, eu tenho os valores de backlog, né, e todos nos meus eixos horizontais eu tenho tempo, né, aí pode ser em meses, pode ser em dias, varia, tá? Então, olha só, vamos aqui, antes da gente abrir, vamos
começar a especular algumas coisas aqui, ó. Vamos analisar primeiro esse gráfico aqui de backlog. O que esse gráfico está me dizendo? Ele está me dizendo que o backlog ele está constante em relação ao tempo. Se eu for analisar aqui, ó, essa curva aqui me diz que ela está constante em relação ao tempo, né? O que isso quer dizer? Que ela tem mais ou menos um valor aproximado aqui de backlog e esse backlog fica constante em relação ao tempo. Tá. Isso na prática me diz o quê? Me diz que eu estou conseguindo realizar uma quantidade de serviço. E eu estou mantendo a quantidade de serviço que eu tenho na minha carteira, minha quantidade de homem-horas na minha carteira constante, né? Aí isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, né? Se esse padrão dessa curva for alto, ou seja, vamos supor que eu tenha 16 dias, né? Lembrando que a literatura recomenda que o backlog máximo seja de 15 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você parar de receber novos serviços, em 15 dias você tem que ser capaz de realizar todos os serviços que estão na sua carteira, tá? Então, nessa lógica, vamos pensar que nesse gráfico aqui eu tenho 16 dias. Significa o quê? Que eu tenho uma quantidade significativa de serviço na minha carteira e não estou conseguindo dar vazão. Então, esse gráfico aqui, nessa perspectiva de 16 dias, ele estaria ruim, né? Então, o que eu precisaria fazer para melhorar isso aqui? Teria que contratar mais funcionário, ou aumentar o meu turno de serviço, aumentando minha quantidade de horas, ou planejar melhor o serviço, né? Algumas ações para poder diminuir esse backlog, tá? Mas vamos supor aqui agora, ao contrário, vamos supor que esse backlog aqui seja de um dia, né? Está estável em um dia. Ótimo, quer dizer que toda a sua equipe de manutenção e o seu trabalho em si está funcionando de uma maneira adequada, tá? Então, algumas perspectivas relacionadas a esse gráfico. Se pensarmos aqui, ó, agora relacionado ao gráfico B, o que eu tinha aqui, ó? Eu tinha aqui um backlog altíssimo, mas eu comecei a ter uma queda em relação ao tempo, né? Então, comecei a ter uma queda em relação ao tempo, né? E isso pode ser oriundo de algumas coisas. Por exemplo, uma contratação de uma mão de obra, a chegada de uma máquina com uma eficiência maior, né, um aumento da minha eficiência da manutenção. Isso tudo fez com que o backlog caísse em relação ao tempo, tá? Então, de acordo com a curva, eu consigo olhar para ela e interpretar algumas possibilidades, né? Então, aqui está escrito também o que a gente especulou. Então, aqui na curva A, né, demonstra o controle do processo, restando saber se o backlog está em um patamar aceitável, né? Como eu disse, pode ser que estava em 16 ou pode ser que está em 2, né? A gente não tem certeza, né? Em relação à curva B, né, a gente vê aqui que tinha um backlog muito alto e ele foi caindo em relação ao tempo, né? E aí a gente começa a especular algumas questões, como aumento de produtividade, aquisição de novas ferramentas. Isso, a princípio, é bom, né? Quando você tem um backlog excessivo, alto, você tem que buscar soluções para ele. Mas essa curva aqui específica, a médio e longo prazo, a gente vai ter um problema. Por quê? Vai chegar um momento que a minha equipe de manutenção ela vai ficar ociosa. E aí, se ela ficar ociosa, né, alguma decisão de gestão vai ter que ser tomada, né? Porque esses funcionários ociosos vão ter que ser remodelados, né, ou mudados de área, porque não faz sentido deixar à disposição uma quantidade de mão de obra, sendo que não tem uma quantidade de serviço significativo para ser executado, tá? Então, aí temos as perspectivas do gráfico A e do gráfico B. Em relação ao gráfico C, é um gráfico preocupante, porque a gente observa aqui que o backlog está subindo de maneira demasiada, né? E aí isso aqui pode ser vários problemas, né? Pode ser uma baixa qualidade da manutenção, então assim, você está tendo que fazer um retrabalho significativo, e aí você pode até alinhar o índice de retrabalho, né, para verificar de fato
Mas, por exemplo, uma das possibilidades é isso, tem o retrabalho. Quando você tem o retrabalho, você não consegue diminuir os serviços que você tem para ser feito, então cada vez mais vai subindo a quantidade de serviço na sua carteira. Pode ser um descontrole do PCM no calendário de preventivas, por exemplo, realizando serviços que poderiam ser feitos na preventivas, né, que poderiam ser feitos mais espaçados, então isso também são possibilidades. Pode ser também que você não tenha quantidade de homem-horas adequadas, né, então você precisa contratar, porque mesmo que esteja tudo ajustado, com alta eficiência, com pouco índice de retrabalho, mas a sua mão de obra é baixa, né? Então de fato isso pode estar acontecendo. Então quando eu olho para esse gráfico aqui, eu consigo mensurar algumas hipóteses como foram ditas, tá? No gráfico D, o que a gente percebe? Que vinha normal e aqui teve um pico, né? Pode ser a ocorrência de alguma corretiva, né, que me gerou uma sequência de trabalhos, né? Então, por exemplo, o que eu posso supor aqui nesse ponto, né, que exatamente mais ou menos nessa linha de tempo, nesse local aqui eu tive uma quebra, né, e essa quebra me gerou uma quantidade de serviços. Essas quantidades de serviços foram para a minha carteira de serviço e, obviamente, o backlog subiu para estar sendo realizado esses serviços, tá? Na letra E, a gente observa aqui que a gente teve uma oscilação, mas uma queda brusca, né, de backlog. Tá? Isso pode ser devido a algumas coisas, por exemplo, eu vim aqui, estava normal, estava controlado, aí eu observei que deu um pico aqui inicial. Né? Quando teve esse pico inicial aqui, ó, aí tomei uma decisão enquanto gestão. Qual que foi a minha decisão? Pô, vou contratar uma equipe externa para vir ajudar a manutenção, né? Contratou uma equipe externa de forma momentânea, aí eu vim aqui e tive uma queda brusca dessa quantidade de serviços que eu tinha na minha carteira, né? Desde contratação, como um uso de uma sinergia, né, que é um termo que está sendo bem utilizado hoje na área industrial, né, que é você utilizar uma mão de obra de uma outra área de forma pontual na área que você está trabalhando para estar utilizando, né, para estar realizando algum serviço, enfim. Então são algumas possibilidades relacionadas à letra E, tá? O gráfico da letra E. Em relação à letra F, aqui a gente observa que tem uma subida, uma descida, uma subida, uma descida, comumente chamado de dente de serra, e aqui é um descontrole, provavelmente do PCM, né? Deixa acumular tudo, libera as ordens de serviço, aí faz uma quantidade, aí volta a zero, aí deixa acumular por N fatores, acumulou, libera de novo, né? Aí vai fazendo com que você fique uma parte trabalhando pouco, uma parte trabalhando muito, né? Sem uma organização que de fato deveria ser uma quantidade de trabalho mais homogênea, né? Então, são essas possibilidades, né? Com esses gráficos, a gente consegue um pouco entender e mensurar como que está a minha quantidade de serviços na minha carteira de serviço e tomar algumas decisões de forma gerenciais para estar melhorando esse índice, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos que eu vou deixar para vocês fazerem, né? Assim como no final também dessa aula tem uma sequência de questões da Petrobras para a gente trabalhar também, tá? Então aqui eu tenho o exemplo 1, falando de um backlog com as duas considerações que vocês vão ler, né? O exemplo 2 e o exemplo 3 de backlog, tá? E aí eu recomendo que vocês tentem fazer os 3 exemplos ou vamos tirar a dúvida caso tenha no fórum, aí vocês podem tirar uma foto do equacionamento de vocês e colocar no fórum, circulando a dúvida, por exemplo, ou deixar para o nosso encontro online para quando vocês tiverem alguma dúvida específica também, né? É claro que a vantagem do fórum, quando você posta a dúvida de uma questão específica, a gente consegue visualizar um pouco melhor o seu equacionamento e te direcionar, tá? Então são essas questões do backlog, o entendimento do equacionamento, né? O entendimento dos gráficos, várias possibilidades de gráficos que nos
que nos leva a algumas conclusões relacionadas a esses índices e esses 3 exemplos para serem feitos.